Vamos falar de outro grande campeão desta semana, deste ano, desta temporada. É o Flamengo, tricampeão da Libertadores. E os personagens agora vão desfilar no F360. Vamos lá. Muita gente fala de o Gabriel não faz mais gol, mas o nosso artilheiro, o nosso jogador que está na Copa, o nosso centroavante é o Pedro. E a gente está empatado em gols. Eu sempre brinco com ele. Então, sim, é um sonho estar na Copa do Mundo. Eu procuro trabalhar ao máximo, procuro me esforçar ao máximo. Creio eu que as atitudes valem mais que as palavras. Me reinventei e estou gostando disso. Eu acho que no futuro, quando eu acabar de jogar bola, eu quero olhar para mim e falar assim, pô, eu sou completo. Claro, preciso melhorar ainda a direita, o cabeceio, mas ninguém é perfeito. Gratidão gigante, porque la verdad que a gente lo que tem conquistado nesse clube durante esses últimos anos é uma coisa que vai ficar com certeza na história desse grande clube. A gente está construindo, ainda temos muita coisa pela frente para conquistar, mas a palavra para mim é gratidão. Esse título esse ano foi a base do sacrifício e da superação. A gente tinha começado muito mal esse ano, tivemos que dar a volta por cima, mas é isso. Já conversou com o homem aqui? Já conversou aqui uma tal de renovação aí? Ele responde. Em relação ao Dorival, o Dorival quer ficar, o Flamengo queria que ele ficasse. Tinha um monte de situação, de conversa fiada, que se não tivesse os títulos talvez não ficasse. Mas eu e o Dorival a gente sempre conversou. Tem coisas que a gente não externa para o público. Mas enfim, eu acho que é um marco a gente ganhar outra Libertadores. Você já ganhou Libertadores também. Enfim, a gente está muito feliz, muito tranquilo. A gente soube fazer uma grande janela e essa grande janela deu musculatura e junto com a grande janela veio o Dorival. O Dorival foi um dos que veio. Eu sempre brinco, eu sempre falo. Acho que a janela começou com o Dorival. E deu tudo certo, graças a Deus. Brasileiros com mais títulos de Conmebol Libertadores. Temos vários tricampeões aí. O Flamengo, em dezembro de 81, 2019 e 22. Troquei a música aqui. Palmeiras também, 99, 20, 21. Grêmio, 83. Renato Gaúcho era jogador de bola, hein? 95 e 2017. O Peixe de 62, 63 e 2011. Edson Arantes do Nascimento, Coutinho. Dizem que jogou bem. Era uma dupla que dava trabalho, hein? Ganhou só do Boca na Bomboneira. Dizem que jogaram bem. O tricolor do Morumbi, tricampeão 92, 93 e 2005. Raí, o rei do Morumbi. E antes que alguém reclame, a gente está ordenando ali pela ordem de quem ganhou o último mais recentemente. Certo? Boa. Essa é a lógica. Eu sabia que você estava na comissão de telas do F360. Tem o Colorado, 2006, 2010. Do grande Fernandão. O Fernandão estava nas duas? Não, estava só em uma, né? Não, só na 2006? Você estava no 2006. E o Cruzeiro de 76 e 97. A grande raposa. 76, quem estava? Joãozinho? Jairzinho estava? Capitão. Roberto Batata tinha morrido ao longo da campanha. Timaço, hein? Timaço. E tá aí o Flamengo entrando, então, na galeria dos grandes campeões da Libertadores brasileiros. Com muito merecimento, né? Lúcio Silveira, bom dia. Tudo bem, Abel? Aquele abraço, bom dia. Um abraço para a rapaziada toda aí, para a Nath também. É claro que sim, é claro que com muito merecimento não tem campeão sem mérito. Essa que é a grande verdade. Você pode chegar e tal, mas o mérito ele vai estar presente, pode chegar, que eu digo, sem um futebol brilhante, né? E não foi o caso do Flamengo, que teve grandes atuações, como por exemplo na semifinal frente ao Vélez. A final, especificamente, ela é um caso à parte, né? Afinal, muitos dizem que não se joga e sim se ganha. Você pode fazer as duas coisas, se for o caso, mas o jogo que nós tivemos no sábado, ele foi muito mais de estratégia, ele foi muito mais psicológico, ele foi muito mais de ganho de territórios do que plasticamente bonito de se ver. Mas evidentemente que tem justiça e tem mérito, não há dúvida sobre isso. No jogo do erro zero, o Atlético Paranaense errou, o Flamengo não, e a vitória está mais do que justa com o clube carioca. E sobre Dorival, que vocês falavam agora aí, a gente via as imagens. O Dorival para mim é um grande
pacificador das águas. Né? O Dorival chega num Flamengo turbulento, numa temporada turbulenta, e ele muda o curso da coisa, ele muda a toada, a pegada do Flamengo na temporada. Tem vezes que você precisa do treinador que chuta a porta, não é? Que dá pancada lá na tampa do armário, que chuta a garrafinha no vestiário e tal. E tem vezes que você precisa exatamente ao contrário. Você precisa de um perfil mais baixo, de alguém que sabe ouvir, de alguém que se impõe de uma outra forma, de um outro tipo de liderança. E o Flamengo encontrou no Dorival. Para mim, além de Flamengo, ele também é um grande campeão. Se vocês viram que a gente colocou a tela com os campeões, eu fui relembrando, à medida que falava cada campeão, falei de Pelé e Coutinho, falei de Raí, né? Poderíamos ter falado de Rony, Dudu, enfim. Esse Flamengo, na minha visão, vai ficar marcado como o Flamengo de Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro, principalmente. Apesar de termos um Bruno Henrique monstruoso lá na primeira Libertadores, e aí a gente pode lembrar de vários personagens. O Pedro Nessa, tem Pablo Mari, tem Gerson, tem um monte de gente, tem Davi Luiz agora, tem Felipe Luiz nas duas, mas eu fico me lembrando do Flamengo dos anos 80, que a gente sempre fala assim, Andrade, Adílio e Zico. Andrade, Adílio e Zico. Tita Nunes e Lico. Era uma sonoridade. Mas que esse eu acho que esses três, não sei se vocês discordam. Não, acho que é isso. Quais são os três? Você colocou? Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Arrascaeta e Everton Ribeiro. Acho que sim, mas com uma ênfase maior no Gabigol. Eu acho que o Gabigol atingiu um patamar, já havia atingido, né? Não nos esqueçamos que uma dessas Libertadores vem com 2 gols dele de virada no fim do jogo. Sim. Um espaço muito curto de tempo. Isso é muito marcante. Gabigol é o Zico da atual geração. Mal comparando, sim. Grande nome. Quero dizer, o grande nome. Acho que sim. Estou comparando jogador com jogador. Sim. Grande nome. Depois do Zico, acho que o Gabigol, e aí na cronologia, antes não, né? Antes você tem que fazer aí uma comparação com Leônidas, Zizinho, Dida, mas do Zico para cá, o Gabigol se consolida como o grande ídolo do Flamengo. O que não é pouco, né? Porque está concorrendo com gente boa aí. Petkovic, pelo que fez naquela final contra o Vasco. O Adriano, que é uma relação de amor com a torcida, não só do Flamengo. O Adriano é muito simpático a muitas torcidas, né? Mas o Gabigol, ele se consolida, principalmente porque, eu até comentei, né? Estava com saudade desse Gabigol. Esse Gabigol definidor, da última bola, ele tem se tornado menos isso até em função do espaço que o Pedro ganhou. Eles equilibraram muito isso. Se você olhar essa Libertadores, é uma Libertadores no todo mais do Pedro. Pedro marcou os gols em todas as fases, menos... E foi eleito o melhor jogador do torneio. Eu acho que merecidamente. Acho que merecidamente. Mas o Gabigol marcou muito, né? A gente tem uma tela para a gente falar um pouquinho mais, para o Breler, para a Nath também trazerem aqui a opinião deles, porque o Gabigol, na minha opinião, além de ser o jogador, o artilheiro, o cara decisivo, a personalidade dele o faz um ídolo maior ainda, né? O jeito que ele comemora, personalidade forte, às vezes, de provocar adversários, e é também ídolo de crianças que não torcem para o Flamengo, que torcem para outros times, isso chama atenção, né? Olha os números dele em finais, 18 jogos em finais pelo Flamengo. Desses 18, ele fez gol em 10, dá 56%. Marcou 12 gols, a média de 0,67 por partida. Tem 2 assistências, 116,8 minutos para participar em gol. 9 finais vencidas e 4 perdidas. Fez os 4 gols do Flamengo nas últimas 3 finais de Comebol Libertadores, Nath. Ele tem esse jeito diferenciado, né? Ele é marrento, pode-se falar um monte de coisa, mas dentro do campo ele resolve, principalmente nesse Flamengo, né? Atuando com um elenco que ajuda muito ele a potencializar tudo que ele tem, principalmente nessa última parte do campo, último terço, como gostam de falar. O Gabigol, ele tem essa marra de conseguir tirar do sério o seu adversário, com esse jeito dele dentro de campo, e isso é mais um fator positivo para ele, porque ele consegue minar a cabeça do seu adversário, né?
com essa marra, com esse jeito dele. Mas ele é um definidor, assim, espetacular. O professor vinha falando, né? Ele muda muito o esquema dele de jogar nessa temporada em função do crescimento do Pedro. Jogador que sai um pouco mais da grande área, jogador que tenta fazer mais a articulação e ajudar na construção, mas um jogador espetacular. Agora, Atlético Paranaense, assim como outras tantas defesas, mania de marcar bola e não marcar jogador. E a gente, eu e o Breler, estávamos juntos no Sport Center da madruga de sábado, de meia-noite a 1 da manhã, já de domingo, né, Breler? Porque aqui é trabalho, né, amigo? Claro. A gente, ao contrário de companheiros, enquanto o professor, senhor Lúcio Silveira e a dona Nath Ferrão estavam sabadando. Eu não estava, não. Eu estava no linha de passe logo antes de você. Então, eu e Breler trabalhávamos de meia-noite a 1. Mas a gente falava sobre o Gabigol e eu lembro que eu destaquei, até a gente conversou sobre isso no Sport Center, Breler. Óbvio que muita gente está falando que o Gabigol mudou de posição, ele está jogando mais para o time, para o Pedro, tudo isso é verdade. Eu ponderei que, na minha visão, em 2019, ele já fazia muito disso. É só a gente lembrar quantos gols o Bruno Henrique fez com o passe do Gabigol. Sim. Foi ali, meio a meio, né? Um passava para o outro, o que era muito legal. Que mostrava que os dois jogavam pro time. Exato. Acho que essa é a grande diferença do Gabigol. Eu vejo... Ele passa a jogar pro time. Eu vejo um amadurecimento do Gabigol. Não sei se no pessoal, mas pelo menos no desportivo. Né? Quando você entende que pode dar um passo para o costado para que o seu companheiro possa brilhar e isso não te fere, não te machuque, eu estou me referindo à parceria com o Pedro, que chega... Tem um protagonismo fantástico nessa Libertadores, é uma das grandes figuras dessa Libertadores, e você não ouve nenhum tipo de milindre, né? Nada, nenhum ruído nesse sentido. Ah, mas era eu no pênalti, mas a abraçadeira era minha, mas eu que tinha que fazer isso, você não e tal. Eu percebo no Gabigol esse amadurecimento. Eu vou trazer aqui um jogador que recentemente teve, para mim, um amadurecimento desportivo muito parecido. Eu não estou falando no pessoal, até porque não convivo no dia a dia. O Gabigol realmente é uma figura mais explosiva, tem um perfil dele e ok. Né? Mas eu vou lembrar de um centroavante que recentemente teve o protagonismo, que foi o Lucas Prato. Passou pelo futebol brasileiro e ele mudou o seu jeito de jogar no River Plate. Ele amadureceu, ele deixou de ser o referência, ele sai das luzes, dos holofotes do camisa 9 e passa a ser um grande companheiro na peça ofensiva, digamos assim. Eu acho que o Gabigol pegou isso, né? Aliás, ele tem muito mais qualidade, por exemplo, que o Prato, que eu estou fazendo o paralelo. Tecnicamente, ele pode ajudar muito mais. Sendo terminal como ele foi, né, aproveitando o seu faro de gol que tem e pelo visto está intacto, mas ajudando a preparar, como a Nath falou, alugando uns apartamentos na cabeça dos adversários por vezes, né, tirando um pouco do foco do jogo lá do seu adversário. Para mim, um jogador que amadureceu muito o Gabigol. Breler Pires, Breilov, o comentarista do Amor. Fale sobre a paixão rubro-negra com Gabigol, que já está ao lado de Zico no panteão rubro-negro? Então, o Gabigol, além de ser esse cara decisivo, o artilheiro que aparece na hora certa, na hora que o bicho pega, ele é o jogador que melhor representa o torcedor rubro-negro dentro de campo. Porque ali tem muito mais do que a identificação pelo jogador que ele é, mas muito pelo que ele representa. E o Gabigol, ele sabe entender o sentimento da arquibancada. Ele, na final da Copa do Brasil contra o Corinthians, por exemplo, marca o gol e chama a torcida. E o Maracanã incendeia de novo. Aquilo foi fundamental para a confiança e para o Flamengo conseguir vencer nos pênaltis. Então, tudo isso, o fato de aparecer em finais, o fato de ter essa sintonia com o torcedor e com a arquibancada, faz do Gabigol um ídolo gigante. Para mim, sem dúvida nenhuma, já é o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Agora a discussão, ele pode passar o Zico? Para mim, o Flamengo tem algo que fez muito bem, foi preservar nas novas gerações a memória do Zico. E a gente vê sempre o Zico envolvido com o Flamengo de certa forma, e mesmo quem não viu o Zico jogar, sabe o tamanho que ele teve, sabe que o Zico significou o início de uma era, a pedra fundamental de um Flamengo vencedor.
Agora, o que o Gabigol tem de fazer para superar o Zico? É difícil, e aí até para o fã de esportes, torcedor rubro-negro, participar com a gente, para essas pessoas que não viram o Zico jogar, o Gabigol já se colocou nesse lugar. É o maior ídolo que essas pessoas viram. Agora, em termos de conquistas, falta um Mundial, de fato, é algo que o Zico tem, mais um brasileiro, o Zico tem 3 pelo Flamengo, e tempo de casa. Se o Gabigol consegue, assim como o Zico, ficar marcado como praticamente... As pessoas esquecerem até que o Gabigol começou no Santos, o Gabigol ser esse jogador linkado ao Flamengo pelo resto da carreira dele. Imagina o Gabigol, a partir de agora, e é uma chance considerável, dele encerrar a carreira no Flamengo. Ele tem aí, talvez com boa vontade, 10 anos de trajetória profissional, em alto nível, talvez menos. Mas ele tem tempo suficiente para bater muitos recordes, para se tornar, quem sabe, o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, para superar outros números do Zico. Ele já igualou em número de gols em final de Libertadores. Então, ele tem um cartel respeitável a ponto da gente, pelo menos, não interditar a discussão. De gente chegar e falar, não, nada se compara ao Zico, não tem... O Gabigol não vai chegar lá um dia. Sabe uma discussão que já não tem mais? Números ok. Uma coisa que a gente gosta de fazer? Nível técnico, não. Não, nível técnico... Em números ok. Nível técnico, sem dúvida. Não tem como. Mas em termos de conquistas, identificação com o torcedor... Pode ser que o mesmo em número é complicado, né, gente? O Zico fez 700 Não, eu digo o Zico assim, é campeão do eu digo mundo. Título, eu digo essas coisas com o Flamengo, professor. Ele pode até se aproximar. Agora, uma comparação assim do que o Zico representa como jogador, aí já não. O Zico mudou a história do Flamengo. O Flamengo sequer tinha títulos nacionais. Ele abriu o caminho para o Flamengo. O Zico é protagonista. Mudar de patamar. Né? O Zico é protagonista de uma maneira no Flamengo e aí tem uma dificuldade também, porque superar ídolos do passado vai ter sempre aquele argumento, não, tem mais títulos, tem títulos mais importantes, porque alguns ídolos do passado nem tinham a chance de títulos internacionais. Sim. O Zico tem isso também. O Zico foi protagonista da primeira Libertadores, do Mundial. Posições diferentes, não, que é mais legal. Diferentes. Tem algo que a gente adora fazer, eu sempre gostei, que é a gente começar a discutir na redação ou numa mesa de bar. Vamos formar aqui o Flamengo de todos os tempos. Gabigol, você consegue fazer uma seleção do Flamengo de todos os tempos e não colocar o Gabigol? Não tem... Alguém aqui consegue? Levante a mão agora. Eu consigo, eu boto o Leônidas da Silva. E tira o Gabigol? Não, podem jogar juntos. Sei. Não. Mas não tira ou não tira? Mas não sobra tanto assim, não. Mas, Celso, uma coisa... Tem como não colocar o Gabigol hoje? O Leônidas foi um jogador, era o Pelé da época Mas você tem que arrumar um lugar pro Gabigol hoje. O Flamengo de todos os tempos... Ele põe no banco e entra no segundo tempo. Não, pode ser, você pode deslocar nesse esquema moderno, que você joga com 2 atacantes. O Gabigol fazendo a função que faz hoje. O Gabigol não pode jogar com o Leônidas? Ele pode jogar com o Pedro. Se ele joga com o Pedro, pô. Mas uma coisa que Os títulos contam, professor, para entrar na seleção. Não, tudo bem, mas eu acho que tudo é proporcional, né? O Gabigol tem 2 Libertadores. Mas, pois é, 2 brasileiros. Tem que entrar, professor, jogar, como protagonista. Eu concordo muito quando o professor disse que o Zico mudou a história do Flamengo, de fato. Opa. Mas, para essa geração, o Gabigol também muda a história. Porque era um Flamengo, antes de 2019, que o torcedor tinha certeza que o Flamengo daria algum vexame na Libertadores. Já entrava desanimado. E aí o Flamengo consegue chegar ao final e o pessoal, poxa, é o River, vai dar, o Flamengo sempre com essa história de Libertadores. E o Gabigol vira essa chave em poucos minutos. Então, a partir dali, daquele feito em Lima, o Gabigol começa a tomar uma dimensão de um ídolo eterno. E eu vejo que, dependendo da história, dessa continuidade dele no Flamengo, é possível sim, mesmo sendo menos jogador que o Zico, superá-lo em termos de imaginário. A minha seleção do Flamengo de todos os tempos, a minha, cada um tem a sua, respeito a de todos, é Gabigol, Zico e mais 9. É que tem muito 9 para você botar, né? Você tem que enfiar o Didas, tem que enfiar o Leônidas. Mas você não pode deixar o Gabigol de fora. O Júnior. E o Adriano Júnior. Você deixaria o Gabigol de fora? E o Adriano Imperador? Eu acho que talvez, depende do que minha, cada um tem a sua. A minha,
Gabigol, Zico e mais 9. A minha é Zico, Júnior e mais 9. Assim, Leandro não pode ficar de fora. Vai barrar o Rodilindo? Leandro não pode ficar de fora. Rodilindo tem também. O Rodilindo tem que jogar muito para chegar perto do Leônidas, futebol. Domingos, Zizinho. Mas jogou muito, o Rodinei jogou muito e foi importante no lance do gol, hein? Não foi? Sim, claro. Mas o Leandro desculpa. Leandro, desculpa. Professor, você está tirando o Gabigol da sua seleção, estou vendo aqui, hein? Mas talvez a gente, como a gente não tem o sentimento do torcedor, a gente não consiga dimensionar para essa galera de agora, e principalmente os mais jovens, que aí o Gabigol tem uma idolatria que é praticamente unânime, o que ele significa. Porque é uma coisa que vai além do campo. Essa sintonia que o torcedor tem com ele, e até nos momentos ruins, quando o Gabigol responde o torcedor, ele até já comparou como um relacionamento pessoal, essa convivência com torcedores do Flamengo. Isso daí, para mim, ultrapassou aquele patamar de simplesmente um ídolo comum. Para mim, o Gabigol, de fato, já está na história do Flamengo, sim, num panteão muito próximo do Zico. Se vai chegar, é outra história. Vamos ver o que estão dizendo os fãs de esporte. Será que eles estão fazendo a seleção deles? Quando eu falo, por exemplo, do Gabigol, eu não estou falando só do futebol jogar. Por exemplo, o Evaristo de Macedo foi um monstro no Flamengo. Mas a importância em títulos conquistados. Por exemplo, quem jogou mais bola, Rivelino ou Marcelinho Carioca no Corinthians? Ou como jogador de futebol? Rivelino foi mais jogador. Mas quem é mais importante na história de títulos e conquistas do Corinthians? Fala aí, professor. Não, Marcelinho. Agora Marcelinho ou Rivelino? Na posição. Mas você viu que ele falou e já emendou outra frase, professor. Fala aí, professor. Marcelinho ou Rivelino? Isso é matemático. Não estamos discutindo matemática aqui. É por isso que o Gabigol tem que entrar, pô. Então você não pode tirar o Nunes. O Nunes é tão importante quanto o Gabigol. Quem disse que eu tirei o Nunes? Era o artilheiro das seleções, das decisões. Eu não tirei o Nunes, eu só falei que... Mas o teu argumento serve para o Nunes. E aí? O cara é o artilheiro das decisões. E o Gabigol é o quê? Na final do Mundial. O Nunes tem um gol em final do Mundial, o Gabigol ainda não tem. Põe o Nunes com o Gabigol, então, professor. O Nunes tem final do primeiro brasileiro do Flamengo. O Nunes é o herói. É o artilheiro das decisões. Estou só usando o teu mesmo argumento. Eu amo o Nunes. Põe o Nunes junto com o Gabigol e com o Zico. E tira o Leônidas. Tira. O que o Abel chega aqui de segunda-feira, fã de esporte... Só cabem 11. Porque se a sua, só cabem 11. Se a sua proposta é de todos os tempos, então tem que ser todos os tempos. Não. O Leão não todos os tempos. Você está dizendo, o Nunes tem que entrar? O Gabigol tem que entrar. Raul, Leandro, Domingos da Guia, Moser e Júnior. Ah, que timaço. Dequinha. Eu vou ter que adequar para entrar todo mundo. Confesso a minha ignorância, mas eu não conheci o Dequinha. Dida e Zico. Leônidas... Você tirou Andrade e Adílio? É de brincadeira, professor. Não tem para todos. E o Gerson? Não tem para todos. Você tirou Andrade e Adílio? Não, deixa eu completar o ataque. Peraí, qual que é o seu meio campo? Dequinha, Adílio e Zico. Ah, já colocou o Adílio. Já vinha pressão, já funcionou. Não, perdão, não é Adílio. É Adílio, sim. Deixa o Adílio. Dida e Zico. O Dida não dá para tirar. Não dá para tirar o Dida. Gabigol, Nunes... No ataque, minha prioridade... Deixa ele terminar, Abel... Ele falou que o Nunes tem que entrar, se ele não colocar o Nunes... Minha prioridade é o Leônidas, certo? Aí, não dá pra jogar com 3 centroavantes, é esquisito, mas... Não é esquisito. Não. O Gabigol se for 3 centroavantes... Leônidas, Nunes e Gabigol. Pronto. Boa, professor. Aí, vai. Vamos lá. Ninguém joga com ponta mesmo? Vamos lá na hashtag F360BR. Depois dessa resenha maravilhosa. Deixa o Zizinho de fora. Provocando, professor. Chega, deixa o Zizinho de fora. Se eu for contar... Não tem volante, vai o Zizinho. Zizinho de Olha lá. Olha o Fernandinho do Cavaco. Gabigol decisivo. Está se aproximando do Zico como o maior da história do Flamengo. É Gabigol, Zico mais 9 na seleção rubro-negra de todos os tempos. O personagem dessa Libertadores chama-se Léo Pereira. Que esse cara passou e terminar a temporada como titular absoluto. Jogou muito, hein, Léo Pereira, hein? A redenção do Rodinei deu uma abafada nesse caso, mas é verdade. Wagner da Luz esse tem está luz. iluminando a cabeça de vocês. Após o Zico, o Gabigol é o nosso ídolo maior. Viu, dona Natália? Wendel Ramalho. Zico é simplesmente inatingível. Não há jogador no Flamengo que chegue ou possa chegar no pedestal que Zico se encontra. É nesse sentido que eu falo, assim, o Zico, para a questão técnica do que foi de jogador,
esquece, tá aqui. O Gabigol, ele vai ficar aqui, por mais que ele atinja números muito bacanas com a camisa do Flamengo. Não acabou ainda a carreira ele pode do Gabigol. fazer muita coisa, mas assim, ídolo, acho que aí eu tô entrando num contexto do que é o ídolo, do que é esse cara. Mas é que tá certo. Posso colocar uma possibilidade rapidinho? Diga. Flamengo ganha do Real Madrid na final com o gol do Gabigol. E aí? E aí... Pois é, mas aí fica pequeno. Aí fica pequeno pro Zico. Eu entendo que a Nath está dizendo que o Zico conseguiu conciliar um cracaço absoluto com a técnica um cara com os super números. vitorioso. Só que o ídolo, muitas vezes, nem sempre é o melhor jogador da história do clube. A gente já viu em várias vezes pela relação que os caras têm, pelas conquistas, pelo tempo de permanência. É óbvio. Então, tudo isso pesa. Eu vejo que na questão técnica, o Gabigol nunca vai igualar o Zico. Mas em outros fatores, identificação, conquistas, tempo, pode ser que ele consiga. Sim, mas é que o meu contexto de idolatria, né, falando do que é o ídolo, eu não comparo, eu não consigo colocar os dois na mesma prateleira, no que eu entendo por ser ídolo. Agora, identificação com o clube é óbvio, isso aí tem que se contar, mas como ídolo, nesse sentido de atingir o patamar maior da escala, aí não. Para ser ídolo, de uma maneira geral, às vezes, dependendo do clube do momento, nem precisa ser craque. Agora, o que a gente está discutindo aqui Ninguém está comparando o Gabigol e Zico em qualidade técnica. Não, em números ele vai... Importância que quando a gente fala de Nunes, de Leônidas, tudo isso, todas essas comparações, a gente não está falando só de qualidade técnica, a gente está falando de história dentro do clube, importância em títulos, pelo menos essas são as coisas, os detalhes, as características que eu uso. Para ser um ídolo. Agora, o que a gente está discutindo aqui é ser o ídolo. Porque a pergunta ainda que tá é ali, o Zico. Flamengo destacadamente. Eu falo tem da comparação. o ídolo. Que comparação é essa? Cada vez mais próxima? Sim. Então, mas o Zico ainda está acima, na minha opinião. E estará mas até o fim dos tempos. E pode não sei. Estará até o fim dos tempos. Não sei. Ouçam, crianças. Estará até o fim dos tempos. Eu tenho minhas dúvidas, porque eu acredito que em breve a gente já vai... Ainda não aconteceu, mas em breve a gente pode ter um choque de gerações de torcedores que viram só o Gabigol e torcedores que viram o Zico e o Gabigol e vão defender o Zico por uma questão de imaginário, daquela coisa que fica, do jogadoraço que o Zico foi. Mas quem não viu o Zico jogar vai ter uma percepção muito legítima também de que o Gabigol conseguiu superar por essa relação com o torcedor que é muito subjetiva, que é do momento e é só quem vive mesmo para conseguir medir. Então, a partir do momento que houver esse embate, não vai ser um embate ali, as pessoas vão brigar por isso, mas de discussão, aquele papo de boteco, a gente pode discutir, sim, o tamanho do Gabigol no imaginário rubro-negro. Eu não vejo não é só relação, olha aqui. aqui, não é, na minha opinião, não é só relação com a torcida, importância em títulos históricos. O Valdívia, uma relação maravilhosa com a torcida do Palmeiras. Mas não dá para comparar com outros jogadores que foram importantes em títulos históricos do Verdão. Concorda, amigo Leão, que fala aqui no meu ouvido? Não, ele falou concorda. Dadas as devidas proporções, se você, eu entendi o que o Breler quer dizer, assim, essa geração, a geração nova que vem agora, se você perguntar para eles quem é o melhor jogador da história do futebol, eles não citam o Pelé. Porque eles não conhecem. A nova geração de torcedores, essa galera que vem agora, se você perguntar... Então não põe a história no meio. Se você propõe a história, você tem que conhecer a história. Exato. Se você fala de todos os tempos, você tem que abarcar todos os tempos. Então não fala assim, fala o que eu vi, o que eu quero, o que eu gosto. Aí é que tá. Fala qualquer outra coisa, menos isso. Aí é que tá. Porque sem conhecimento não dá. Aí é que e eu não vejo, sinceramente, eu não vejo o rubro-negro, mesmo o rubro-negro que não viu o Zico, esse terá uma dor no coração tremenda antes de afirmar qualquer outra coisa antes do Zico. Sim. Porque ele não viu, mas o pai viu, o avô viu, as pessoas que o cercaram e que fizeram a mística de se tornar rubro-negro. Isso tem muito a ver com o Zico, gente. Não, essa discussão ainda não existe entre torcedores. O Zico, como a gente disse aqui, continua sendo o maior. Mas dependendo dos desdobramentos da carreira do Gabigol, essa continuidade no Flamengo, os feitos, e é um cara que sempre aparece na hora decisiva, então não dá para descartar. A gente está falando de uma temporada do Gabigol que, em termos de gols,
não foi tão prolífera quanto as outras. Mas ainda assim o cara vai na final da Libertadores e faz um gol. É decisivo na Copa do Brasil ao marcar nos pênaltis e chamar o torcedor. Então, esse cara não é capaz de feitos maiores e, se for, a tendência é que essa discussão se aproxime e se acirre. Poderíamos falar mais meia hora, 40 minutos, 1 hora sobre o tema Zico, Gabigol, Flamengo de todos os tempos, mas a gente precisa fazer um intervalo. Ele é rápido. A gente volta para falar mais do Flamengo,